Mais uma vez, para vocês que vão me ouvir pela internet, aqui quem se comunica é o reverendo César Augusto. O tema da nossa mensagem é reação em cadeia, localizada em Neemias, capítulo 1. Você que está com o Google aberto, coloca lá Bíblia online e, por favor, procure o livro de Neemias, no seu capítulo 1. Vocês abram comigo também no versículo 10 e 11, onde diz assim: eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Amados e queridos irmãos, debaixo da unção do Espírito Santo, da permissão divina, vamos falar um pouco sobre um homem chamado Neemias. Neemias é um dos livros históricos da Bíblia. De acordo com a cronologia bíblica, foi um livro, o último dos livros a serem escritos no Antigo Testamento. Ele vem fazendo um elo escriturístico com 2 Crônicas, né, que é quando finaliza o cativeiro caldeu. Aí nós vemos as ações de Ciro em favor de Israel. Depois nós vemos o livro de Esdras. E depois vemos o livro de Neemias. Outro livro de Crônicas finaliza com a libertação do povo de Israel. E o livro de Esdras fala das ações principalmente religiosas. Mas no livro de Neemias vemos as ações políticas e vemos as ações de um homem de Deus que sucedeu a Moisés no seu tempo. Existiam alguns personagens que estavam junto com Neemias, né? Que é o caso do sacerdote Esdras, que é o caso de Zorobabel, é o caso de Josué, filho de Josadac, né? Que era a liderança religiosa na época. Seria o pastor presidente hoje. Vocês vão ver também que Malaquias estava junto com ele, que era um levita, que atuava na área do canto, no tempo de Neemias. E vocês vão ver também os profetas Ageu e Zacarias, e também a rainha Esther. Neemias, de acordo com o texto aqui, era copeiro do rei Ataxerxes. Neemias, ao escrever esse livro, que fica claro como água que foi ele quem escreveu, ele nos mostra como reagir em cadeia. Muitos de nós, diante de certas situações, não conseguimos reagir. O que fazer diante de situações adversas, de conflitos e crises existenciais? Vamos aprender com esse grande homem de Deus, chamado Neemias. Eu, olhando esse texto, me lembro do original grego, chamado splanchinizoomai, que quer dizer sofrer adversidade com alguém. O livro de Neemias, na sua sinopse, ele tem 13 capítulos, 354 versículos. Ele tem 19 partes. E o tempo transcorre do ano 445 ao ano 536. Ou seja, passam-se 91 anos no livro de Neemias. Ele, como eu disse, é contemporâneo de 2 Crônicas, Esdras, Esther e Malaquias, bem como Ageu e também Zacarias, que eram personagens contemporâneos desse grande homem de Deus. Neemias nos ensina hoje a como reagir em cadeias. Qual era o tempo em que Neemias vivia? A época do cativeiro medo-persa. Neemias estava em Suzã, uma fortaleza medo-persa. Estava sob os cuidados do rei Ataxerxes. E estava sendo guardado também pela rainha Esther, que era sua contemporânea. E Neemias, ao descobrir da situação, você lê aqui no versículo 2 do seu livro, diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe sobre os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me:
Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Nós vemos aí uma receita para quem quer reagir em cadeias. Ele investigou a situação e isso vale para nós. Como está a sua situação na sua igreja? Você tem investigado como a situação está? Neemias, se ele fosse alguém egoísta, ele diria: graças a Deus, porque eu estou aqui em Suzã. Graças a Deus que eu não estou com aqueles pobres e miseráveis. Graças a Deus porque eu não sou pecador como eles. Glória a Deus pela minha sorte, não é verdade? Não, mas Neemias, ele chorou, ele se entristeceu. Ele investigou a situação do seu povo. Ele começou a reagir dentro de si. Ele se sentia impotente mediante a uma situação que ele queria mudar. E como temos vivido? De maneira egoísta, pensando apenas nos nossos projetos. Não queremos interagir com a igreja, saber como a igreja está. Não queremos ajudar o irmão que está precisando de ajuda. Se você pega Neemias capítulo 5, você vai ver que ele ouve a queixa dos pobres da terra. E ele, além de ajudar os pobres, ele repreende os ricos, que estavam oprimindo eles. Como está a nossa interação na igreja? Se você lê o Salmo 122, versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que Neemias não tinha motivo para se alegrar e ir para Jerusalém, mas ele se sensibilizou pela situação do seu povo. Ele pensava que há 70 anos atrás, Israel tinha um templo, Israel tinha levitas, 86 levitas que atuavam na área. Se você quiser saber como os levitas atuavam, é só pegar 1 Crônicas do capítulo 24 até o 26. Você vai ver ali ministério sacerdotal, você vai ver ali portaria, cânticos e também tesouraria. Os levitas seriam hoje a igreja, o seu organismo pessoal e religioso, trabalhando como mordomos de Deus na terra. A Bíblia diz que ele não se alegrou porque ele estava em Suzã, uma fortaleza medo-persa. A Bíblia diz que ele chorou. E olha só, versículo 5 diz: ah, Senhor Deus meu, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que de dia e de noite eu faço confissão pelos meus pecados e os dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos cometido. Coisa interessante ele fez. Ele se sensibiliza pelos caídos e também faz confissão pelos pecados. Mas uma coisa interessante, ele chorou e lamentou por alguns dias. Ele chorou e lamentou pelos seus pecados, chorou e lamentou pelos pecados do povo. Neemias seria o exemplo de um grande pastor. Neemias se sensibilizava pela dor dos pobres. Neemias não estava preocupando apenas em ganhar dinheiro, como a maioria das pessoas fazem. Pastores que amam fazer grandes eventos, mas o seu interesse não está em ver almas se arrependerem. Ele até gosta de fazer filmagens, mas o interesse primordial ali é que muita gente veja que o ministério dele tem sucesso, que a igreja dele é cheia, ou que ele vende muitos DVDs, não é verdade? Neemias não. Neemias foi um exemplo tão inspirador, tão poderoso, que o pastor Tiago, o apóstolo São Tiago, no capítulo 4, versículo 8 a 10, inspirando-se nesse exemplo, eu acredito, escreveu as seguintes palavras. Leia Tiago 4, versículo 8 a 10. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Foi o que Neemias fez.
Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Era o que Tiago fez, era o que Neemias estava fazendo, procurando o arrependimento sincero diante de Deus. Ele diz assim: senti vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Que coisa forte, não é verdade? Nós vemos que Neemias fez isso. Mas hoje em dia as pessoas não choram, não lamentam pelos seus pecados. Por isso tornam a pecar. Porque a confissão dele foi superficial. Neemias se lembrava de 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos disso, irmãos. Sentir as nossas misérias. Sentir que somos necessitados de Deus. Nós não podemos nos estribar do lugar onde Deus nos colocou, como pastores, como líderes, e achar que por causa disso não temos que nos humilhar, ou até mesmo pedir perdão a um irmão. Isso tem atrapalhado muito a igreja de Deus. Precisamos dessa segunda receita que Neemias nos dá, quando ele reage em cadeias. Ele se sensibiliza ao ponto de buscar pelos caídos. De repente a sua igreja está cativa, pastor. Sua igreja está cheia de membros que vivem em prostituição, membros que não querem se regularizar para poder se batizar, membros que não largam a jogatina, membros que ainda estão cativos do vício do jogo, membros que não vivem a palavra de Deus. Chore por eles. Lamente por eles. Se você pega em Jó capítulo 1, versículo 10, você vai ver que Jó apresentava a Deus sacrifícios pelos seus filhos que pecavam contra Deus. Quanto tempo tem que você não jejua, não ora, não sente as suas misérias? Por isso você está preso. Por isso você está impotente. E como Neemias só pode olhar ao redor e chorar, vendo a ruína que o povo caiu. Ao lermos mais as Escrituras Sagradas, nós vemos que ele, dentro desse passo, ele lamentou e chorou alguns dias. Ele não ficou um dia, não ficou 2 dias, ele chorou. Os homens do Antigo Testamento, eles nos dão uma grande receita para servir a Deus, que é buscar com um jejum, com pano de saco e cinza, chorar de verdade, chorar para Deus. A cantora Elaine de Jesus tem um hino interessante, diz que quem chora para Deus tem resposta, e Neemias teve resposta. Quanto tempo tem que nós não choramos? Isso é porque o nosso coração ainda é de pedra, mas Deus vai te dar hoje a sensibilidade certa para quebrar essas cadeias do inferno. Vamos ver a característica da oração de Neemias. Em primeiro lugar, ele louvou a Deus, versículo 5. Diz assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que coisa interessante. Quer dizer que ele não chegou dizendo: Senhor, o templo está destruído. Ele não chegou dizendo: Senhor, o povo está em miséria. Ele não chegou apresentando a necessidade humana. Ele primeiramente louvou a Deus. Ele se lembrou do Salmo 100, que diz: entrai nos teus átrios, ou seja, na presença de Deus, com hinos e com louvores. Como temos nos apresentado diante de Deus? Lembrei de Tiago, no capítulo 4, versículo 2, que diz que, aliás, verso 3, dizendo que pedis e não recebeis, que pedis mal. Para de apresentar a Deus só a sua necessidade de um casamento, só a sua necessidade de alguma coisa, de um emprego. Chega na presença de Deus na unção, aprovado, louvando a Deus: Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, te enalteço, eu te engrandeço. Reage. Começa a louvar a Deus, deixa essa tristeza de lado. Você lembra que Paulo e Silas, lá em Atos 16, à meia-noite eles louvavam a Deus, eles tinham tudo para estar espraguejando,
para estar colocando Deus na parede, como os crentes de hoje fazem, porque eles não têm um esposo ou uma esposa, para fazer as macumbas evangélicas, chamada oração ao contrário, botando as fotos das pessoas debaixo do joelho, pedindo justiça. Muito cuidado, meu querido. A Bíblia diz em Provérbios 28:9, dizendo que aquele que se desvia de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será maldita. O que é que nos diz a palavra de Deus no Salmo 66:18? Se eu atentar para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, meu querido, pare de ficar fazendo oração ao contrário. Pare de ficar pedindo mal para as pessoas. Neemias, se ele fosse um dos crentes carnais que nós vemos hoje, ia pedir a Deus a destruição do povo caldeu, ia pedir a destruição dos medos e os persas. Mas Neemias não, ele louvou a Deus que ele lia o livro de Daniel e sabia que era o tempo da dinastia medo-persa dominar o mundo. Olha só, segunda característica da oração dele, ele pede atenção mediante a necessidade, confessando também o seu pecado. Estejam atentos, verso 6, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo. Quando ele se aproxima diante de Deus, ele se aproxima provado. Ele se aproxima debaixo da orientação de Deus, com base na palavra de Deus. E quando ele se apresenta como servo, ele é diferente de Pedro, que chama Jesus de Senhor, mas diz que é pecador. Então quem está falando aqui é um servo, alguém cheio do Espírito Santo. Olha só, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, faço confissão pelos meus pecados e dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o verso 7, de todos nos corrompemos contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Verso 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Neemias estava dizendo, o Senhor está certo. O Senhor está certo em me punir. Será que temos dito isso a Deus ou temos questionado com Deus? Lamentações 3:32 diz assim, de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Você tem dado razão a Deus pelo que ele tem feito. Neemias disse, Senhor, o Senhor está certo por nos tirar o templo, nos tirar a terra, nos tirar tudo, e até matar alguns de nós. Como temos chegado na presença de Deus. Por isso que você está atado. Por isso que você está preso em cadeias. Você está como Davi no Salmo 142, versículo 7. Diz, tira a minha alma da prisão. Como um homem segundo o coração de Deus está com a alma presa a alguma coisa, a não ser Deus. É porque ele ainda tinha pecados em sua vida. Como estamos diante de Deus? Temos questionado e brigado com Deus? Ou temos dado razão a ele pelo que ele tem feito? Neemias identificava a sua situação espiritual. Tem crente que ele está mais cego do que cego em tiroteio. Olha aqui, a terceira característica da oração de Neemias. A primeira, ele louva a Deus. A segunda, ele pede a atenção mediante a necessidade de confissão de pecados. A terceira, ele não se justifica. É o que diz aqui no verso 7, de todo nos corrompemos contra ti, ou seja, eu também sou pecador. Ele estava dizendo, Senhor, minha família pecou. Senhor, foram meus antepassados de 70 anos atrás que pecaram. Não, ele disse, eu também pequei. Sou de uma descendência de pessoas sem a tua graça. Mas lembra-te da tua misericórdia. Ele estava apelando para uma das áreas sensíveis do caráter de Deus, que é o amor. Se você for abrir as escrituras, a oração dele se coincide e muito com orações como o de Daniel, orações como a de Jó, como a de Jonas, homens que foram ouvidos por Deus. Se pegarmos a Bíblia, no capítulo 5, versículo 11, Isaías, abre na sua Bíblia, confira os versículos que eu estou
deixando a vocês, vocês vão ver uma coisa interessante. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até que o vinho os esquente. Está falando do povo de Israel, que no tempo de Isaías era apóstata. E por causa dessa sequência de anos de pecado, Deus enviou os caldeus, que por 70 anos trouxe angústias para Israel. Se você pegar Provérbios, capítulo 28, versículo 3, diz que aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deixe de pecar escondido. Abandone esses pecados, esses projetos infames dentro da sua alma. E Deus vai purificar a tua vida. Você vai ter um conhecimento poderoso de Deus. Vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha só, a oração de Daniel era muito parecida com a de Neemias. Olha só, pecamos e cometemos iniquidades. Operamos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6 diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que vemos aqui? Nós vemos um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, orando, da mesma forma como Neemias. Pare de se justificar diante de Deus. Pare de dizer eu jejuo tanto. Jesus falou desse fariseu que não teve suas orações ouvidas perante Deus. O que diz em Isaías 5:21? Ai daqueles que se veem sábio diante dos seus olhos e justo diante de si mesmos. Deus não quer você assim, querido. Se considere um pecador. Eu me lembro de A.W. Pink, que gravou uma mensagem extraordinária chamada Desventurado Homem que Sou. Ele disse que se alguém não se julgar culpado diante de Deus, claro que ele está falando no sentido de você não se justificar, não há nenhuma comunhão com Deus. Devemos sempre nos sentir dependentes do Altíssimo, assim como Neemias se sentia. A quarta parte da oração de Neemias, ou a sua quarta característica, era um apelo à santa lei. Leia os versículos de 8 a 9, diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Ele estava falando, Senhor, lembra-te da tua palavra que o Senhor revelou ao teu servo, o profeta Moisés, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. O verso 9 diz, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os ossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Deus estava usando o cativeiro para poder mudar o caráter deformado de Israel. Eu me lembro do livro de Juízes, que é dividido basicamente em 3 partes. Queda, cativeiro e libertação. 4 partes, né? Tem apostasia de novo. E Neemias, quem sabe lendo, que eu creio que ele lia a palavra de Deus, você vai ver no capítulo 13 de Neemias que ele faz reformas dentro de Israel, expulsando os amonitas, os moabitas, se lembrando de coisas que aconteceram lá no livro de Números, né? Das proibições, da lei deixada por Moisés, né? Porque a lei é de Deus, mas foi deixada por Moisés, né? Então o que acontece? Neemias era um leitor da palavra de Deus. E ele entendia, com base no versículo 9 aqui, poderia dizer com certeza, que Deus estava dizendo a ele, eu estou usando o cativeiro para que vocês se convertam. Só através da dor Israel seria convertido. Eu me lembro de uma certa ilustração que um pregador trouxe falando sobre a pedra angular. E Pedro disse que Cristo é a principal pedra de esquina, ou pedra angular, a que dá ângulo a uma construção, né, em todo o seu sentido. É a primeira. Com base nela será feita toda a construção. Aquela pedra é testada com calor intenso, depois é jogado água nela,
Depois de dado o choque térmico, ela é pontilhada com várias pancadas de ponteiro. E se ela trincar, está reprovada. Agora, se não trincar, ela está pronta. Cristo foi a principal pedra angular. E Neemias foi um tipo de pedra angular no seu tempo. Ele, com base na palavra de Deus, entendia que ele também estava passando por uma forte pressão, pressões internas, a angústia, a depressão, a nostalgia e tudo o que diz respeito à área da alma, do sentimento. Neemias estava passando por isso. Áreas externas, ele queria levantar Israel. Ele queria que o povo se sentisse feliz com uma nação levantada, com uma nação firme, com uma nação que tem sua própria bandeira, apesar de ser colônia. Sim, Neemias tinha um sonho de liberdade. E foi por isso que ele falou com o Senhor, lembra-te da tua lei. Ele se sentia impotente, é como nós. Nós nos sentimos impotentes diante das situações. Mas vamos reagir em cadeia. Se você não tem recursos para levantar o seu ministério, ore a Deus, busque a Deus. E Deus vai te dar condições. A quinta parte da oração, ou a quinta característica, ele declara que são de Deus. Olha só que interessante. Ele declara que o povo ali é de Deus. Estamos sofrendo, mas somos teus. Olha só o que diz o verso 10. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. O que ele estava falando? Senhor, somos pecadores, mas somos teus. O que disse a palavra de Deus no capítulo de número 5, versículo 37, aliás, 6:37 de São João? Todo aquele que meu Pai me der virá a mim. Tudo que vier a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. O que diz São João 3:27? Que toda dádiva e dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, descendo dos céus. O que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2, versículo 13 de Filipenses diz, porque é Deus quem atua em vós, tanto agir como efetuar. São João 15, versículo 5, Jesus Cristo disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, somos teus. Ligados a ti nós vamos vencer. Ligados ao Senhor a nação se levanta. Ligado ao Senhor a gente vence. Ligado ao Senhor nós vamos adiante. Reconheça a sua submissão a Deus. Você só vai sair dessa lama, desse pecado que você vive, quando você reconhecer que a sua religiosidade não adianta nada. O seu cargo não adianta nada. Seus cursos não adianta nada. As suas conexões não fazem tanto efeito. Então reconheça que sem Deus você não vai adiante. Faça com Neemias. Sou copeiro do rei, mas amanhã posso ser governador. Sexta característica desta oração fantástica de Neemias. Neemias pede a prosperidade e a graça de ser instrumento de restauração. Leia o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, abertos e atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos. Não era só Neemias que estava orando. De repente você pensa, assim como Elias, que você está apenas sozinho e que todos te abandonaram, todos te esqueceram. Para com isso, irmão. Existem 7.000 ainda que não se dobraram perante Baal e que estão orando pelo teu ministério, que tornarão ele uma bênção. Olha só. Nós somos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo. Olha aí. Entrou na palavra de Deus, pode pedir a prosperidade. E dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeira do rei. Que quando ele escreve isso, escreve de uma forma... Ele já estava lá na frente como governador. Saiba que hoje Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Deus está te tornando hoje alguém mais forte, mais experiente. Com base nessa mensagem, seu ministério vai frutificar. Seu ministério vai adiante. Creia que os teus sonhos em Cristo serão realizados. O que é que diz em 1 Timóteo 3, versículo de 1 a 2? Esta é uma palavra fiel.
Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Neemias, se vivesse nos tempos de Paulo, seria um grande presbítero, seria um grande homem de Deus, alguém que seria um instrumento de restauração para a sua nação. E muitos pastores não se encaixam nesse perfil. Eu soube de um que renunciou à convenção porque está com uma mulher desviada e ele está sem condições de poder levar a obra de Deus. É uma pessoa fracassada que precisa de oração. Está vivendo um dos seus piores cativeiros, com uma mulher que era uma bênção na presença de Deus e agora está bêbada, incorporando demônios. Vamos orar por esse irmão. 1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro o seu salário. Um dos aspectos de salário aqui é honra. Você precisa dar honra ao seu pastor, dar honra à sua igreja. Mas há pessoas que não pensam assim. Pessoas que vivem de maneira subjetiva e acham que serão honrados se forem desobedientes. Não, meu querido, você não será honrado. Olha o que diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 5 de 2 Timóteo. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Fala da obediência também. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso tem a ver com obediência. Você que está lutando para que o ministério cresça. Lembre-se do versículo 9 também de 2 Timóteo 2. E por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava dizendo, sofro por causa do Evangelho, mas sou obediente ao que Pedro, Tiago e João, que são minhas autoridades máximas, determinam. Assim como Neemias. Neemias era um homem obediente ao rei Artaxerxes. Era copeiro do rei. Era um homem inexpressivo nessa época. Mas se você ler o capítulo 2 de Neemias, você vai ver que Deus dá graça a ele perante o rei. Dá a ele cartas e condições para que o povo possa reagir em cadeias. Se você pega o capítulo de número 4, você vai ver oposição aos muros, a construção dos muros. Foram 9 muralhas. Você vai ler porta das ovelhas, porta dos cavalos, porta dos peixes, a porta do comércio e assim vai. Então você vai ver que Neemias sofreu muito para levantar aquilo. No capítulo 6, versículo 3, você vai ver que ele é incomodado de tal forma que ele é obrigado a dizer, estou fazendo uma grande obra para o meu Deus de maneira que não posso descer. Diga isso para os seus críticos. Quando as críticas começam a aparecer, é porque o seu trabalho também começou a aparecer. Reage em cadeias. Pare de dizer que vai parar de pregar o Evangelho. Pare de dizer que não vai mais cantar, porque o seu CD não está vendendo bem. Pare de dizer que vai desistir, porque a sua fanpage, né, que isso não é coisa de crente, mas os seus seguidores na internet são muito poucos. E todo mundo está zombando de você. Sabe que Neemias passou por isso. Ninguém nasce com 1,90 m de altura, amigo. Você está num processo. Mas Deus está dizendo, reaja. Levante a sua cabeça. Vá para o teu quarto. Ore a Deus. Deus vai te dar orientação. Neemias sabia que era um tempo de restauração para Israel. Por isso, Deus tirou o domínio de Nabucodonosor e o de Belsazar de sobre Israel para colocar o governo de Ciro. Se você pega Isaías 45, você vai ver que foi escrito sobre isso. Jeremias capítulo 25 também fala sobre o governo de Ciro. No capítulo 1 de Esdras, você vai ver que Ciro sentiu de Deus de poder construir um templo para Israel, para Judá. Sim, meus queridos, saiba que os processos de Deus acontecem no tempo de Deus. Saiba que no tempo certo vão aparecer grandes agendas. Deus vai usar pessoas poderosas para te ajudar. Pessoas que vão levantar o teu ministério, enviar patrocínio.
Acredite. Não esqueça do cantor Matos Nascimento, que era pobre, pequeno. Deus usou pessoas para ajudá-lo. E Deus pode fazer isso com você. Usar pessoas que vão se sensibilizar com o seu jeito de fazer a obra de Deus e vai te ajudar e você vai prosperar. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 7, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. E diz o Salmo 57, versículo 2, louvarei o Senhor, ao Deus que por mim tudo executa. O que é que diz o capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 24? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é quem começou em nós a boa obra. E é Ele quem vai terminar. É Ele quem te chamou, é Ele que te escolheu desde quando você era um esperma e passou para um embrião e se tornou um feto, se tornou um ser humano, uma criança, um adolescente e hoje a idade adulta que você tem. Pare de viver chorando. Pare de dizer que vai abandonar a fé. Pare de dizer que vai se afastar de Deus. Deus não se agrada dessas palavras e nem dessas atitudes. Mate isso dentro de você. Porque Jesus Cristo fala em Mateus 6, 21, diz, onde estiver o coração do homem, ele estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver no fracasso você vai ficar. Reaja em cadeias. Levante agora a sua voz em oração e ore junto comigo. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, cheio do teu Espírito Santo, eu oro por este irmão que vai ouvir esta mensagem. Eu oro para que o Senhor cultive dentro dele o amor de Deus, que o Senhor liberte a vida dele de todo mal, que o Senhor converta a vida dele dessa fraqueza, essa preguiça, essa inabilidade, porque o Senhor não quer ver ele assim. Transforme a sua vida de dentro para fora. E eu, em nome de Jesus, te abençoo, meu irmão. Aqueles que quiserem acompanhar esse ministério em outros canais, procure a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e também a você que me ouviu pelo YouTube. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagens de vida, e que Deus em Cristo vos abençoe. E cai na paz do Senhor. Amém. Sei que muitas vezes você tem chorado, não tem suportado as lutas que te assolam. Muitas noites no seu leito perde o sono, vem o desengano querendo te consumir. Meu irmão, ainda resta uma esperança. Tenha fé naquele que sofreu na cruz. Quando tudo parece acabado, Ele está junto ao seu lado e o seu nome é Jesus. Não temas, meu amigo, Jesus está contigo e vai te levantar. Conte pra Ele agora, confia sua vitória, Ele vai te dar. Jesus nunca falhou e jamais falhará.
jamais falhará. Ele é fiel amigo e sempre está contigo quando mais tu precisar. Jesus nunca